Olá, gente. Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Bom, eu estou mais ou menos, né? Porque as coisas que andam acontecendo ultimamente não estão ajudando, né? Então, a questão é a seguinte: eu resolvi fazer esse vídeo para reclamar de um negócio que eu já venho reclamando. Eu, inclusive, já fiz até um vídeo a respeito que se chama Os Sentidos. A palavra corrupção está possui, né? Ou seja, os sentidos que estão embutidos nessa única palavra, né? E os sentidos são vários, né? Incluindo destruição, danos, qualquer coisa que esteja ligada ao conceito de prejuízos está inserido, né? E nós temos um problema sério no país atualmente, que é a corrupção, né? E não estou falando nessa corrupção que a gente vê nos noticiários políticos, falando de grana que foi para um lado, grana que foi para o outro, questão do patrimônio público e etc., né? Eu estou falando de uma corrupção mais profunda, né? Que é o sentido de destruição, né? Que é o sentido de danificar, né? Ou seja, você corrompe, você usa a palavra corrupção de menores, né? Quando você pega um menor de idade e leva supostamente para um caminho obscuro, né? Ou então quando você tem um HD que queima, você diz que o HD foi corrompido, né? Você usa a palavra corrupção diariamente em outros sentidos que não. Esse sentido que a política aplica a essa palavra, tá? Então, tendo em vista esse, essa informação, né? Esse lembrete, né? Sobre o que é corrupção, né? O que significa isso, genericamente falando, né? Vamos colocar o seguinte: o que está vendo, esse vídeo eu estou fazendo por conta de duas criaturas, né? Duas moças que atendem a esse critério de corrupção que eu estou tratando aqui, né? E que a gente pode dizer que existe em curso no país uma espécie de sistema que corrompe mentes, né? Uma coisa que é absurdamente séria e que a gente precisa tratar disso, né? Porque eu acho que é uma das coisas que a gente vai ter que tratar futuramente, seja por vias educacionais, via sociais, enfim. O problema é sério. Eu, pelo menos, encaro isso com seriedade, apesar de algumas pessoas encararem isso como entretenimento,
barato, né? Eu não encaro. Para mim é uma coisa muito séria. Vamos aos casos. Um é de uma moça chamada Cate Torres, ou Cate da Luz. Essa moça, há um tempo atrás, eu fiquei sabendo da existência dela via aqueles canais que ficam fazendo reacts de pseudagens, né? E a moça se propõe a ser uma gurua espiritual, uma iluminada, que vai te elevar para um patamar de luz, graças à, à santidade dessa criatura, né? Sei lá, é complicado até entender, né? Agora, o que que acontece com essa moça? Recentemente, ela está envolvida num suposto escândalo de sumiço de duas moças, ou então ela está mantendo essas moças em condições que a gente não sabe quais são, ou as pessoas imaginam quais sejam, né? Aquelas situações tipo isolamento da família, elas começaram a querer distância dos pais, da mãe, dos irmãos, enfim. Segundo as famílias, o pessoal está preocupado porque isso não era assim com essas moças, né? Mas tudo bem. Eu não vou entrar no mérito se isso realmente está acontecendo ou não, porque ainda está sendo investigado, ainda está sendo colocado assim. Provavelmente as famílias só estão expondo essa situação por uma questão assim de querer respostas, né? Querer entender o que está acontecendo com a filha deles, né? Porque, enfim, não é normal você sair da casa dos pais e ir para um outro país ainda por cima, morar na casa de uma pessoa e de repente não querer mais papo com o pai, com a mãe, sendo que até então, ao que tudo indica, nunca houve problema. Mas qual é o problema com essa moça, com essa Kate, né? É que um dos posts que eu acho que já foi até apagado, assim, do, da rede social, ela diz que não precisou fazer faculdade, aliás, que ela parou a faculdade, porque ela aos 12 anos já dizia coisas e, ou seja, ela já sabia de tudo, não precisava fazer faculdade. Lembra algumas pessoas no MBL que a gente conhece, não lembra? Esse negócio. Ah, mas eu dava aulas para os meus professores de economia, né? Então você pega uma pessoa que acha que não precisa fazer faculdade porque já sabe tudo, já consegue ter um entendimento da vida e da morte desde os 12 anos de idade. É uma coisa interessante, né? Vamos. Enfim. E o outro caso que está chamando a atenção da galera é aquela Pietra Bertolatti, né? Que o pessoal já está associando a Pietra Bertonazzi, né? Ou seja, fazendo um troca-letras ali, né? Mas enfim, é complicado porque esse pessoal parece que existe uma coisa aí chamada
ignorância institucionalizada. Por que essa Pietra está nesta discussão? Porque ela está naquela emissora de rádio, né, jovem, né? E ela andou perambulando pelos podcasts aí, né? Falando coisas assim que ela acha que colocando questões assim de que gostaria que a Idade Média, porque a Idade Média que era bom, né? Enfim, o mundo começou quando o cristianismo começou, né? Ou seja, antes de Cristo não existia nada, não tinha absolutamente nada. E o pessoal está dizendo que ela conseguiu deixar até o monarca com um certo ar de sensatez no meio disso tudo, né? Então é para você ver o nível da situação. E o que eu chamo isso? Eu chamo isso de ignorância institucionalizada. Porque a partir do momento que você dá espaço na mídia, para essas pessoas falarem, para essas pessoas propagarem o que elas pensam, não sei, porque antigamente, pelo menos, as pessoas tinham um pouquinho de vergonha de falar besteira, né? Mas, ao mesmo tempo, não era vergonha dizer que não sabe falar sobre determinados assuntos, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui muito interessada em vários assuntos, né? Eu sempre estudei um monte de coisas assim aleatórias, né? Mas eu estudei. Alguma noção ou seja, se me colocarem para conversar com um biólogo, não vou falar tanta merda, porque pelo menos eu estudei bastante biologia, eu gosto de estudar até hoje, apesar de não ser minha área, né? Aliás, eu ainda vou fazer uma faculdade de biologia, vou tentar superar algumas questões aí e vou tentar fazer, né? Vou tentar entrar, né, nessa área. Mas, enfim, agora tem coisas que eu não domino, não vou ficar falando a respeito do assunto, né? Ou seja, por exemplo, como o caso dessa moça aí, da Cat, né? Eu não vou falar sobre o que está acontecendo de verdade com essas moças, eu não sei se elas estão lá porque elas querem, ou o que está acontecendo com elas, eu não sei o teor dessa relação aí, dessa moça com essas meninas que a família está reclamando, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, a gente. O que me preocupa é que é uma pessoa totalmente. Assim. Porque é aquela coisa, eu acho que ninguém aliás, ninguém é obrigado a fazer uma faculdade. Ninguém é obrigado. Faz quem quer e vai estudar aquilo que realmente você precisa ter um curso superior para atuar nessas áreas. Beleza. Agora, só que você não pode usar essa coisa de, eu não preciso fazer faculdade para justificar coisas como eu já sei de tudo, então não preciso fazer. Às vezes a gente não precisa fazer uma faculdade porque o tipo de trabalho que a gente quer fazer realmente não há necessidade de
de você fazer uma faculdade para atuar nessa área. Você faz um curso técnico, então aprende fazendo a coisa na prática, né, e tal. Mas a partir do momento que você não estuda, que você não faz um curso, você não pode prometer coisas que não estão, que não tem um conhecimento teórico mínimo para você atuar naquela área, né? E é o que está acontecendo com essas moças, porque elas estão falando de assuntos que são absurdamente científicos, né? Inclusive uma propõe curar coisas. Curar como, minha filha? Com pseudagem, né? E a outra fica falando de assuntos ligados à Idade Média ou libertarianismo, direito, democracia, sem saber que porras são essas, né? Que merda é essa que elas estão falando, né? E, enfim, eu acho que isso é uma espécie de corrupção. Isso é uma corrupção violenta que parte de uma corrupção da informação, uma corrupção mental, uma corrupção sistemática, porque afinal de contas essas pessoas têm espaço, elas falam as coisas, as idiotices em público, né? Ou seja, antigamente, se a gente não sabia um determinado assunto, a gente ficava apavorado de fazer prova oral. Hoje em dia, vergonha na cara não existe mais, né? Tem muita gente que deixou de ter vergonha na cara faz tempo, né? E eu não sei o que que acontece. E eu resolvi fazer esse vídeo meio que para desabafar sobre essa questão, né? E, enfim, é claro que eu não estou aprofundando muito sobre o caso dessas moças, né? Porque, enfim, eu tenho dificuldade de editar os negócios. Se eu pudesse, eu tenho, né? Mas eu acho que eu precisava falar a respeito, tá? Então é isso. Curtam esse vídeo ou descurtam, comentem, compartilhem, façam o que vocês quiserem, que a tia fica muito feliz, tá? Então tá. Tchauzinho.